capítulo 1, versículo 15 ao 20. Atos 1, de 15 a 20. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Releia comigo, em voz audível, o versículo 20. Vamos lá? Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. E tome outro o seu encargo. Quero introduzir a mensagem nessa noite lembrando de um fato inequívoco na igreja hoje, assim como na igreja de acordo com a história, desde o tempo do seu início. Lembrando que não há crente perfeito, assim como não há igreja perfeita que cumpram com plena honestidade o ide de Jesus Cristo. Aquele que ele disse quando assunto aos céus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entre os apóstolos, e em seguida também na própria igreja primitiva, houve imperfeição. O que houve e o que há é a compreensão, boa vontade, consagração e esforço para atender à ordenança de Jesus Cristo. Podemos citar como exemplo de falhas na igreja primitiva, no decorrer da história, o recolhimento dos apóstolos por medo ou por temor da perseguição, logo após a ascensão de nosso Senhor, conforme registra Atos 1, 12 a 14. A resistência de Pedro, quando chamado e enviado para evangelizar os gentios, conforme Atos 10, 9 a 48. Outra falha, outra dificuldade, a dificuldade quanto ao atendimento das necessidades das viúvas pobres, as viúvas helenistas, onde elas estavam sendo esquecidas no repartir do pão, na comunhão da igreja. A outra questão negativa, a ultrajante atitude de Ananias e a sua esposa Safira ao se posicionarem na igreja, no que diz respeito às finanças, no que diz respeito à fidelidade cristã, a fidelidade do crente na participação da vida da igreja. A atitude de oposição e a difamação de Alexandre, o latoeiro, conforme Paulo lembra lá na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. O próprio apóstolo Paulo, divergindo de Marcos Sérgio, evitando que ele participasse da segunda viagem missionária, por não aceitá-lo, achando-o preguiçoso,
E assim Paulo e Barnabé partiram para a segunda viagem missionária sem ele. Irmãos, nós podemos listar muitas questões que dificultaram, que impediram, ou que fez com que a obediência ao ID de Jesus Cristo, da igreja primitiva, fosse cercada de falhas. Ainda o professor da escola dominical hoje pela manhã ainda falou, né? Tem muita gente que diz, eu gostaria de ter feito parte da igreja primitiva. Gostaria mesmo? Tem certeza disso? Tem certeza disso? Meus amados, mas ao examinarmos Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que há muito mais exemplos de conquistas, de realizações, quanto à obediência ao ID de Jesus Cristo. Onde houve compreensão desta obra missionária, quando houve obediência, boa vontade, esforço, consagração, pessoas que deram suas vidas pela obra do Senhor, pessoas que se entregaram integralmente, pessoas que deram todos os seus bens, não só repartindo entre os necessitados, mas pessoas que cumpriram a obra missionária, sustentando esses obreiros, realizando a obra do Senhor nos locais onde os apóstolos, onde os discípulos se apresentavam. A pregação de Pedro, em Atos 2, a partir do versículo 14, quando houve um acréscimo de conversão, por cerca de mais de 3.000 pessoas. Nós vamos observar a missão de Paulo, as viagens missionárias patrocinadas ou realizadas pelo apóstolo Paulo e seus colaboradores, indo até os confins da terra, abrindo igrejas, constituindo pastores, constituindo presbíteros, constituindo lideranças. Obras realizadas pelos apóstolos, como curas, libertações, expulsão de demônios. A própria vida desses homens sendo preservadas para que esses homens pudessem testemunhar perante autoridades do mais elevado nível daquela época, como Paulo o fez perante Agripa. O próprio Paulo pregando para os filósofos no Areópago. Homens intelectuais, filósofos gregos naquela época. Tanta realização promoveu o Evangelho que se espalhou pela Europa e no decorrer dos anos chegou à América do Norte, veio para a América do Sul e esse Evangelho tem sido migrado e levado para todos os lugares do planeta depois de cerca de 2.000 anos. Meus amados, o que nós vamos observar quando lemos Atos, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, é o registro da presença dos discípulos no cenáculo. As primeiras decisões dos apóstolos após a ascensão de Jesus aos céus. Houve a perseguição aos apóstolos, aos discípulos, fazendo com que eles se recolhessem no cenáculo. Mas no cenáculo também, eles realizaram obras e tomaram decisões importantes, como a escolha de Matias. Havia cerca de 120 cristãos, homens e mulheres reunidos no cenáculo em Jerusalém, esperando a vinda do Espírito Santo, conforme prometido em Lucas 24, 49, e também registrado em Atos 1, 8. Isso incluía os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, os meio-irmãos de Jesus. Foi um momento de reclusão, motivado por medo da perseguição, mas também motivado por oração, e que se tornou o momento de escolha de um sucessor para Judas. Um momento de avaliação do que tinha acontecido, sobre a morte e a ascensão de Cristo, sobre Judas, que fazia parte do grupo, como suprir a ausência de Judas,
E que estratégia tomar a partir daquele momento? E aqui há necessidade de considerarmos 3 personagens que têm muito a nos ensinar sobre a ordenança de Jesus Cristo quanto à missão de pregar o Evangelho, a missão de ensinar o Evangelho, a missão de testemunhar o Evangelho, a missão de fazer discípulos de Jesus Cristo, a missão de batizar em nome da Trindade Santa, continuar fazendo isso em todo lugar e em todo tempo, continuar fazendo isso em nossos dias e não ficarmos paralisados. Por isso, eu chamo a nossa meditação, a nossa mensagem de hoje sobre a importante escolha que cada membro da igreja precisa fazer, a escolha necessária da nossa parte. Fazer parte desse grupo no cenáculo, fazer parte do grupo da igreja ativa, ou nos recolhermos, ou ficarmos omissos. Repare que o texto resolve o problema de Judas. Se você olhar para o texto, você vai observar isso. Judas é tido como o malfeitor, aquele que estragou, aquele que semeou o mal, aquele que causou dano, aquele que foi o responsável, inclusive, pela prisão e pela morte de Cristo, pela entrega de Cristo aos algozes, à cruz do Calvário. Eles resolveram tratar da questão do sucessor, escolhendo Matias. E o próprio apóstolo Pedro, como líder daquele grupo, chamando para si a responsabilidade. Diante do universo real que nós vivemos, do nosso mundo atual, qual é a nossa decisão frente a isso? Nós somos Judas, nós somos Pedro, nós somos Matias, nós somos quem? No contexto da obediência à ordenança de Cristo e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem é você nesse contexto? Quem é você diante dessa realidade? Quem é você diante de Cristo quando Ele ordena para que sejamos testemunhas, pregadores, professores e mestres? Quem somos nós? E eu quero falar primeiramente de Pedro. E gostaria que você pensasse, você é Pedro? Pedro, o primeiro entre os iguais. Da lista dos apóstolos que aparece nas Escrituras, o nome de Pedro é sempre o principal, porque Jesus o escolheu para ser o primeiro entre os iguais. Pedro foi o escolhido para liderar os apóstolos e o movimento cristão naqueles dias. As falhas, a personalidade forte, a impietuosidade de Pedro durante os seus anos de formação podem sugerir que ele não era capaz de liderar. Só pegar o seu comportamento, a sua postura, as suas atitudes intempestuosas enquanto seguidor de Jesus, Jesus ainda liderando e ensinando os apóstolos. Será que esse é o Pedro e parou por aí? Após estas turbulências, após as provas às quais ele foi submetido, após a morte, após a ressurreição de Jesus, após a ascensão de Jesus, nós conhecemos um outro Pedro, agora um homem preparado para cumprir a tarefa. Neste momento, o Pentecostes ainda não havia acontecido. Mas João 20, 19 a 23 e Lucas 24, 44 a 45 nos mostra que Deus havia dado aos apóstolos alguma revelação e compreensão necessária. Por isso seus olhos estavam abertos para compreenderem a palavra de Deus. E Pedro teve a compreensão da palavra de Deus. O próprio Cristo testemunhou isso. Não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas Deus, o Pai do céu, te revelou. Então, no Pentecostes, devidamente preparados, os apóstolos estariam testemunhando as verdades do Evangelho e assumindo toda a responsabilidade por amor ao Senhor. E o apóstolo Pedro foi
não apenas o líder, mas foi um dos principais dos apóstolos a tomar a decisão para cumprir o ID de Jesus Cristo. Meu irmão, o que tem a dizer sobre Pedro e o que tem Pedro a ver contigo? O que você pode aprender com Pedro? Gostaria que você parasse para pensar um pouco nisso. O que Deus tem te revelado, o que Deus tem te mostrado através das Escrituras e do Espírito Santo, através da palavra, a compreensão, as lições de Pedro, elas têm a ver contigo? Quero falar sobre o segundo personagem presente aqui no texto que nós lemos. Quero falar de Judas, o falsário e traidor. Como falsário e como traidor, Judas também foi escolhido para ser apóstolo. Você sabe o significado do nome Judas? Se você não sabe, eu quero te dizer. Judas significa louvor. Você sabia? Judas significa louvor. Mas a vida desse apóstolo não glorificou a Deus. Pelo contrário, esse apóstolo entristeceu a Deus. Por isso, Judas é o falsário, Judas é o traidor. Judas era o tesoureiro do grupo, tinha uma importante função entre os apóstolos. Mas Judas, ele roubou o dinheiro do tesouro. Em João 12:6, nós vamos observar isto. Judas era uma carne de pescoço. Judas era uma pedra no sapato. Judas era um trava-rodas do ministério. Judas se opôs, por exemplo, a atos de adoração e de honra ao Senhor Jesus Cristo, conforme João 12, 4-5 nos mostra. Maria Madalena, que foi ungir a Cristo, que foi quedar aos seus pés, Maria que foi ali chorando, e Maria que foi homenagear, honrar a Cristo como Filho de Deus, foi censurada por Judas, pedindo o dinheiro do frasco de perfume que ela comprou, para que pudesse então vender e ter dinheiro na bolsa, para que ele pudesse se apropriar desse dinheiro. Olha como esse homem era no ministério. O texto de João 6, 67-71 e João 13, 21-30 mostram que, embora Judas fosse chamado, ele não era um homem consagrado. Ele não era um servo sincero, porque ele nunca nasceu de novo e era um servo do diabo dentro da igreja de Cristo. Era o servo de diabo dentre os apóstolos, como seguidor de Cristo. Todavia, os outros 11 discípulos não sabiam que ele era um farsante. E Jesus teve o cuidado de mantê-lo no anonimato, mesmo assim. Com a parábola do joio, em Mateus 13, 24-30 e 36-43, aprendemos que onde quer que Deus plante verdadeiros filhos, o diabo vem e planta falsificações. Filhos e crentes fakes. Ele era falsificação de discípulo de Jesus e a sua escolha em nada colaborou para a expansão do Evangelho, para a salvação de pecadores, para a divulgação do Evangelho do Reino de Deus. É triste dizer que há falsificações em todas as profissões, na advocacia, na medicina, no magistério, na força policial, em todos os lugares. Mas é na igreja que essa falsificação causa o maior dano. É na igreja que o falso crente, que as pedras nos sapatos, que as carnes de pescoço, que os homens e as mulheres que se opõem a Cristo e se mantêm escondidos, se mantêm ocultos, que se mantêm escudados pela marca da igreja,
seguem os preceitos de Judas, seguem os preceitos satânicos, os preceitos diabólicos, e não honram, não louvam o nome do Senhor, não honram o Evangelho, não pregam o Evangelho, não vivem o Evangelho, não testemunham o Evangelho, não promovem o Evangelho. Quanto nós podemos aprender com Judas, não é verdade? O homem louvor, que não louvou, o homem apóstolo, que não deu sua vida por amor a Cristo, antes deu sua vida por pecado contra Deus. O homem que não pregou, o homem que se opôs à pregação. Eis o exemplo que a igreja não pode seguir em nossos dias. O que você gostaria de observar e aprender mais com Judas, hein? O homem louvor, o homem apóstolo, o homem discípulo, que nada fez para honrar esses títulos. Quantos homens e mulheres crentes que não honram o título de crentes? Quantos? Essa é uma importante lição, não é verdade? Qual escolha você pode fazer ainda hoje? Porque Judas poderia ter se arrependido a tempo, ter pedido perdão, e certamente ele teria encontrado graça e misericórdia de Deus. E ele poderia sim ter sido um homem louvor, ele poderia ter sido um apóstolo, ele poderia ter sido um discípulo fiel. Hoje você pode fazer isto, em vez de fugir, de correr, de abandonar, de se ausentar, em vez de ficar em casa, em vez de negar, em vez de profanar, em vez de deixar de testemunhar de Cristo e do seu Evangelho, você pode se tornar uma bênção. Mas eu quero falar de um terceiro personagem presente no texto, para que nós pensemos na escolha que faremos nessa noite. Eu quero falar de Matias. Matias, o novo apóstolo. Matias foi escolhido entre dois nomes para ser o sucessor de Judas. Conforme o Salmo 69, versículo 25, e 109, versículo 8, Deus havia mostrado, conforme os textos bíblicos citados, e Pedro tinha conhecimento disto, que um novo apóstolo precisava ser escolhido para substituir Judas. Pedro faz uso da passagem de Salmos e cita, conforme nós lemos aqui ao final: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. Conforme os Salmos registra, Pedro está citando as mesmas palavras. E em Atos capítulo 1, versículo 22, Pedro declarou as qualificações para o apostolado. Primeiro, ele tinha que ter estado com Jesus desde o momento do batismo. Assim, Matias foi lembrado. Segundo, ele tinha que ter visto o Cristo ressuscitado para que pudesse dar testemunho da ressurreição. Dois homens foram citados, o grupo orou e a sorte foi lançada. A escolha de Deus foi Matias. Alguém sabe o que significa o nome Matias? Pode dar no seu filho que está para nascer. É um nome lindo. Presente de Deus. Presente de Jeová. É isso que significa Matias. A propósito de nomes, o nome Judas é muito comum na Bíblia, por conta do seu significado. Então nós temos muitos outros Judas citados na Bíblia, além do Iscariotes. Mas Matias, presente de Jeová. Matias nunca mais foi citado nas Escrituras. Sabia disto? Você pode procurar no Novo Testamento inteirinho. A única passagem bíblica que fala de Matias é esse texto que nós lemos hoje. Em nenhum outro momento, ele é citado. Mas Deus o escolheu. Deus o preparou para fazer o trabalho designado. E Matias certamente o fez. E eu quero aqui então fazer uma importante observação sobre Matias, que tem tudo a ver comigo e com você. Talvez
eu seja Matias. Talvez você seja Matias. Um presente de Deus para alguém, um presente de Deus para a igreja, um presente de Deus para a época que nós vivemos. Matias, o homem, o apóstolo anônimo. Nem todo trabalhador cristão é famoso, você sabia? Quando eu comecei minha carreira de pastorado, há bastante tempo atrás, em 1988, 89 eu fui ordenado pastor. Eu tinha sonhos de ser um grande pastor. Então eu via homens gigantes, que na época nós, seminaristas, ainda no seminário, falavam, esse pastor é um monstro. Querendo dizer, é sensacional. Alguém se lembra de Caio Fábio de Araújo Filho? Alguém se lembra de reverendo Jeremias? Alguém se lembra de reverendo Jorge Canelhas? Alguém se lembra de grandes pregadores do passado? Hoje fala-se muito Hernandes Dias Lopes. E eu, como iniciante, queria ser um grande pastor. Sonho. Até que, com o passar do tempo, eu fui descobrir que o que Deus queria de mim era outra coisa. Um pastor anônimo. E eu me defino como um pastor mão na massa. Um pastor trabalhador. Um pastor, simples pastor, querendo pastorear as ovelhas de Cristo. E eu vejo essa ideia muito presente na vida de Matias. Porque o que importa é que o trabalho esteja sendo realizado. É isso que importa. O coral podia ter 50 coristas, não podia, Jane? Mas se tiver 5, dá para fazer. Um de cada naipe. O departamento infantil podia ter quantos colaboradores, Nilceia, você sonha no departamento infantil? 30 também. Mas 3 pode fazer o trabalho. A equipe poderia ter quantos músicos, Eliezer? Uma orquestra. Podia ter uma orquestra na igreja, não podia? Mas um violão, um piano. E se não tiver instrumento nenhum, vozes podem louvar ao Senhor. O trabalho pode ser feito. Podíamos ter aqui naipes, cantores, como aqueles cantores eruditos, aqueles cantores de rock. Já pensou um cantor como Fred Mercury? Já pensou? Crente, Fred Mercury crente. Convertido, consagrado, homem piedoso, um Barnabé. Já pensou? Abrir aquele bocão e entoar o louvor do Senhor, rompendo essas paredes. Pense num cantor famoso, bom, que você gosta de ouvir. Uma cantora famosa que você gosta de ouvir. Você fala assim, que voz. Mas tem você. E o trabalho pode ser feito contigo. Esse é o Matias. Não importa ser famoso. O que importa é que o trabalho esteja sendo realizado. Matias não foi nem citado. E eu aprendo que Matias não foi Paulo, Matias não foi Pedro, Matias não foi João, Matias não foi nenhum famoso da sua época. Mas Matias fez o trabalho do Senhor. E a obra do Senhor foi realizada. Você pode ser o Matias dos seus dias, meu irmão. Meu amado, querido irmão, seja Paulo, seja Pedro. Seja um desses monstros sagrados da pregação. Um Billy Graham. Mas seja você.
O que importa é o compromisso com a pregação. É o compromisso com o ensino. É o compromisso com o testemunho do Evangelho. É isso que importa. Eu gostaria que você pensasse agora e se permitisse, ousasse fazer uma avaliação. Quem você pode ser? Matias? Pedro? Ou você quer continuar sendo um Judas? Não, pastor, o senhor está me chamando de Judas? Se você se opõe ao Evangelho, se você é um trava-roda na igreja, se você é um ausente, se você é um que deixa de cumprir o seu dever, se você ao cantar não canta a palavra de Deus, se você ao orar não ora a palavra de Deus, se você ao abrir a boca não fala a palavra de Deus, se você é um crítico azedo, se você é um opositor à igreja, se você é um opositor ao Evangelho, você é um Judas. É um homem apóstolo que não é apóstolo, é um homem discípulo que não é discípulo, é um homem louvor, é uma mulher louvor que não é quem louva. É um negacionista do ide de Cristo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem você gostaria de ser, meu irmão? Com quem você gostaria de se parecer? Espero que, no mínimo, pelo bom senso e pela modéstia, você queira ser Matias. A grande aplicação que podemos fazer desse texto, meus amados irmãos, é que o fato de Pedro, Judas e Matias estarem no grupo dos discípulos, isso indica que nenhum grupo cristão na face da terra é perfeito. Nenhum crente é perfeito. E o fato de Matias não ser citado como um proeminente entre os demais indica que nem todo servo é Pedro, nem todo servo é João, nem todo servo é Paulo. Mas sim, apesar do anonimato e da condição de necessária consagração pessoal, qualquer um de nós pode dar o melhor ao Senhor e procurar glorificar a Cristo Jesus. Apenas glorificar Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Doador da salvação, doador da graça do Evangelho, que ao longo da história da igreja tem salvado milhões de pessoas, inclusive salvado você. Quantas pessoas estão precisando de você, um anônimo pregador do Evangelho? Anônimo para os registros, anônimo para a fama, mas um reconhecido por Deus no céu, que promoveu festa, porque ao pregar o Evangelho, um pecador se arrependeu. Ao testemunhar, levou alguém aos pés de Jesus. Ao ensinar, corrigiu erros de pensamento, de doutrina e de interpretação da palavra. Meu amado irmão, qual é a escolha que você faz hoje? Ser um Judas traidor, falsário, ou ser alguém como Pedro e Matias, que escolheram glorificar a Cristo? A igreja de hoje precisa glorificar a Cristo, pregando o Evangelho. Jane, o coral está sofrendo, mas com esse grupo que você tem, você pode glorificar a Cristo. Nilceia, está faltando colaboradores do departamento infantil, mas com esse grupo que você tem, você pode glorificar a Cristo. Equipe Expressão, não temos orquestra, mas o grupo que está lá pode glorificar a Cristo. A igreja está pequena, mas a pequena igreja pode glorificar a Cristo. Amém? Vamos orar?
Ó Deus, olha para nós aqui agora. Olha para a tua igreja reunida. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ao nos despertar com esta pregação e com a ação do teu Santo Espírito, faça-nos entender, ó Deus, com temor e tremor, a importância e a necessidade que temos de obedecer, que temos de nos consagrar, a necessidade que temos de nos dedicar com boa vontade ao ministério da pregação, do ensino e do testemunho. Ó Deus, permita que ninguém tome a nossa habitação. Permita, ó Deus, que ninguém precise tomar o nosso lugar. Mas permita, ó Deus, que outros venham para se juntar a nós, para assim realizarmos a obra do Senhor. E que nós possamos conhecer o teu poder, conhecer a intervenção do Senhor e ter as nossas vidas mudadas para melhor. E assim, ó Deus amado, sermos instrumentos em tuas mãos e seguirmos fazendo a obra do Senhor. Dê-nos unção e graça, capacitação, conhecimento. Desperte a tua igreja, ó Deus. Mesmo com as nossas imperfeições, cumprirmos o ID do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.